Tudo bem, pessoal? Aqui novamente o professor Vitor com vocês e vamos hoje falar um pouquinho sobre os procariontes. Hoje a aula é sobre introdução e principais características. Lembrando então, estamos aqui numa escala microscópica e para fazer uma breve revisão, quando você pega 1 milímetro e divide em 1000 partes, nós temos a escala micrométrica, e quando você pega 1 micrômetro e divide em outras 1000 partes, aí a gente chega na escala nanométrica. Na última aula a gente viu que os vírus estão na escala nanométrica, então eles são extremamente pequenos, são praticamente partículas aí. E agora a gente vai começar a falar de criaturas um pouco maiores, que são as bactérias e outros aparentados aí que fazem parte do grupo dos procariontes. Tudo bem? Nessa escala microscópica aqui dos micrômetros, a gente encontra as bactérias e encontra também as células animais e células vegetais, como a gente pode ver aqui, tá? Só para lembrar, aqui algumas escalas de comparação. E as bactérias, então, e os outros procariontes são visíveis até certo ponto ao microscópio óptico, microscópio de luz, mas já fica no limite da capacidade de resolução desse aparelho. E aí, por isso, é importante lançar mão de um microscópio eletrônico se você quiser ver a superfície das bactérias, a estrutura celular com mais definição, tá bom? E algumas imagens que eu vou mostrar aqui, nenhuma imagem é minha, novamente, mas algumas imagens mais detalhadas foram feitas justamente com o microscópio eletrônico. E vamos começar então. A grande novidade evolutiva, ou seja, a cereja do bolo aqui deste grupo, dos procariontes, é justamente o surgimento da célula, a estrutura celular. E aqui, por definição, a gente vê que uma célula pode ser considerada como a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Então, é a parte que compõe, que forma um ser vivo, e a parte que funciona, que realiza o metabolismo, que vai dar origem à vida propriamente dita. E na última vez que estivemos aqui juntos, lá falando sobre vírus, a gente discutiu um pouco sobre a definição do que é um ser vivo. Nesse caso, existe um consenso total de que os procariontes são sim seres vivos, justamente porque eles fazem parte daquela categoria capaz de realizar a autopoiese, ou seja, de produzir a si próprio e de se manter vivos por conta própria, e também eles se encaixam naquela definição de serem capazes de evoluir, porque tem material genético, podem transmitir as características para a próxima geração e assim por diante. Então a grande novidade é a estrutura celular. E, só para a gente reforçar, com a célula o organismo agora é capaz de se reproduzir por conta própria e realizar seu próprio metabolismo. Novamente então, com a célula os seres vivos são oficialmente autopoiéticos, conseguem se manter aí por conta própria. Seguindo em frente, eu gosto de dizer que uma célula tem 4 estruturas fundamentais. E claro que isso aqui vai variar de opinião para opinião, mas eu gosto de destacar a membrana celular, e já vou explicar a importância disso, o citoplasma, o material genético e o ribossomo. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas, tá? Voltando aqui no slide, membrana celular vai ser super importante justamente por isolar o ambiente interno da célula em relação ao ambiente externo. Com a membrana celular feita de fosfolipídio, um tipo de gordura, a membrana é incapaz de se dissolver na água, de se misturar com a água. E isso acaba isolando o meio interno da célula e dessa maneira o organismo celular fica capaz de controlar dentro de si as situações mais favoráveis para o seu próprio desempenho, para o seu próprio metabolismo, para a sua própria sobrevivência. Agora ele tem muita autonomia sobre o que rola no espaço intracelular. Tudo bem? Segundo ponto, o citoplasma, feito principalmente por água, acaba se tornando uma substância que vai dar volume para a célula, vai dar o formato dela, digamos assim, e mais importante do que isso, vai conseguir dissolver uma infinidade de substâncias, já que a água é um solvente universal. Uma substância dissolvida ainda tem uma vantagem de poder ser transportada com muita facilidade por todo o ambiente celular e praticamente instantaneamente o nutriente que está dissolvido ali vai se espalhar por toda a estrutura celular em questão de poucos segundos aí. E finalmente a água tem sua temperatura variando de maneira mais lenta do que uma superfície sólida. Então a água líquida vai demorar mais para esfriar ou para esquentar. E dessa forma, quando você faz alguma reação metabólica dentro da célula, a célula tem mais garantia de que não vai, digamos assim, pegar fogo
e também não vai congelar se ficar muito tempo sem uma reação química rolando ali que produz energia. Tá? Então a água é um ambiente perfeito para você realizar um metabolismo celular. E finalmente material genético, super importante, porque vai ter o DNA com a base de códigos para leitura, para a formação de novos seres vivos. Com o DNA você consegue ter então as mutações também e possibilitar tanto a hereditariedade quanto a evolução daquele organismo. E do RNA dá para fazer do DNA dá para fazer o RNA, e com o RNA dá para fazer polipeptídeos, proteínas, nas reações lá nos processos de transcrição e tradução. E aí então aqui você tem a expressão da informação genética. Beleza? Finalmente, para você conseguir chegar nas proteínas, o ribossomo tem que ser uma organela fundamental, porque ele que vai ler o RNA e conseguir passar essa informação de material genético para uma estrutura mais sólida, mais concreta, que é o peptídeo ou a proteína. Aqui um desenho mostrando essas partes todas na estrutura celular básica, que eu já vou chamar então de estrutura procariótica, tá bom? Ainda faltam algumas partes, algumas estruturas, mas de maneira geral, uma célula procariótica vai ter a membrana celular, isolando o ambiente interno do ambiente externo, vai ter o citoplasma, criando um ambiente propício para o metabolismo, vai ter a cromatina, o DNA, e a partir do qual dá para fazer o RNA e garantir os processos de evolução, hereditariedade, reprodução, e finalmente o ribossomo, que participa diretamente aí da expressão da característica genética nos seres vivos. Ótimo. Seguindo em frente, os procariontes então, não sei se vocês se lembram aí, quem está no ensino fundamental ainda, quem estudou isso como reino Monera, vai lembrar que reino Monera era o reino das bactérias. E hoje em dia esse conceito foi um pouco alterado. Atualmente o reino Monera foi dividido em dois grandes grupos, o grupo bactéria e o grupo arqueia. CH a gente vai ler com o som de K, tá bom? E aí, isso foi proposto em 1977, quando alguns pesquisadores, inclusive esse Uzi aqui, cujo nome eu não sei pronunciar direito, propôs que no grupo do reino Monera, né, nesse táxon reino Monera, existiam na verdade duas linhagens evolutivas diferentes. E uma foi chamada de bactéria propriamente dita e a outra de arqueobactéria ou arqueias. E em 1990, para organizar esse novo raciocínio, ele propôs o surgimento de um novo táxon, uma categoria superior ao reino, chamada de domínio. E aí, como eu acabei de falar, domínio vai ficar acima de reino. Portanto, hoje em dia é aceito que existem 3 domínios para todos os seres vivos, e na sequência os reinos são encaixados em algum desses 3 grandes grupos. Os 3 grupos são bactéria, arqueia e eucária. E todos os seres vivos, portanto, passaram a ser incluídos em algum desses 3 domínios. Dá uma olhadinha nesse cladograma, aqui eu tenho a origem da vida, e à medida que os ancestrais vão dando origem a novas criaturas, elas vão sendo agrupadas de acordo com a estrutura celular em um desses 3 domínios. Domínio bactéria é a célula procariótica, domínio arqueia é a célula procariótica, mas já com uma semelhança e uma ancestralidade relacionada ao eucariota, que é o grupo da célula eucariótica, e justamente é o grupo onde está a maior parte dos seres vivos aqui, protozoários, algas, plantas, animais, fungos. Enfim, aqui de novo, só para vocês verem como o reino Monera, então, incluía 2 ancestrais distintos, ele foi separado em 2 categorias, bactéria e arqueia. Beleza? Qualquer dúvida, perguntem nos comentários aí. Os representantes do antigo reino Monera, então, agora fazem parte desses 2 grandes grupos. Nas bactérias, a gente encontra as próprias bactérias e as algas azuis, que são criaturas procarióticas, capazes de fabricar o próprio alimento. E nas arqueias, ou o grupo das arqueobactérias aqui, encontramos essas criaturas mais recentemente descritas e para as quais a gente ainda tem menos informação. Beleza? Aqui um desenho que mostra a variedade de procariontes, vários tipos de células. E a célula procariótica tem, por definição, duas ausências, digamos assim, principais. A ausência de núcleo, a ausência de membrana nuclear, então não possui núcleo, e a ausência de organelas celulares membranosas. Não possui organelas membranosas. Eu estou riscando aqui para lembrar que é a ausência. É a célula mais simples que existe. E o nome procarionte vem de pro, anterior, carion, núcleo.
uma estrutura celular que surgiu antes do núcleo. A gente pode dizer, então, com certa segurança, que é a estrutura mais simples que existe. Se a gente considerar que o vírus, mesmo sendo considerado como um ser vivo, não tem estrutura celular, são acelulares. Nesse caso, então, os procariontes podem ser chamados de seres unicelulares e anucleados, pois não tem núcleo, membrana nuclear e nem organelas membranosas. Belezinha? Aqui alguns desenhos que mostram a estrutura das bactérias, principalmente. Repara que além daquele quarteto fantástico, lá, daquelas 4 estruturas que eu chamei a atenção, citoplasma, ribossomo, DNA e membrana, existem outras estruturas que vão compor a célula procariótica. Então ela não é tão simples assim, tá? Lembra que isso aqui é só o principal, o basicão mesmo. E aqui é importante lembrar que os procariontes podem apresentar um tipo de DNA diferente, aqui, que é o plasmídio. É um DNA circular e lá na nossa aula de reprodução eu vou explicar para que ele serve, mas já associa então que a célula procariótica vai apresentar essa estrutura diferenciada. Além aí de flagelos, parede celular, a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora, esses pili ou pilos aqui, o singular, pilos, plural pili, que vão dar essa estrutura mais rugosa para a bactéria. Enfim, vamos seguindo. Sobre a parede celular, galera, é uma estrutura muito importante porque vai dar principalmente proteção mecânica, proteção aí contra as intempéries do meio ambiente e outras vantagens. Presta bem atenção nas vantagens, aqui tenta decidir por si próprio quais vantagens essa estrutura da parede celular, sendo bastante rugosa e irregular, que vantagem que isso aqui pode dar para um organismo microscópico? Pensa um pouquinho, dá um pause e eu já vou dar a resposta. Pensa na sola do seu sapato, por exemplo, na sola do seu tênis, e você vai ver que a rugosidade ajuda na aderência, ajuda a garantir que esse organismo fique preso ao substrato, fixo, onde ele quer permanecer. Tá? É uma das vantagens. Também dificulta a associação aí de vírus e outros parasitas que queiram entrar na bactéria e também dificulta o reconhecimento dessa bactéria por parte do nosso sistema imunitário, imunológico. Fica mais difícil dela ser detectada e porque fica mais difícil fazer o contato de anticorpo com a parede celular. Beleza? A composição da parede celular vai ser variável e, via de regra, aí, o foco principal dela é o componente chamado peptidoglicano, uma mistura de proteína com um disacarídeo, um açúcar misturado com proteína. Essa parede celular a gente vai discutir mais um pouquinho mais para frente, o que ela vai ser importante para nós, mas com relação aos procariontes ainda, a maior parte deles é heterotrófica, ou seja, não produz o próprio alimento, não produz o próprio nutriente, e os representantes autotróficos vão ficar concentrados ou nas cianobactérias ou nas arqueias. Mais para frente a gente fala sobre isso também. E vamos lembrar que todos os procariontes aí têm um papel ecológico muito fundamental, importantíssimo para o planeta Terra. Tá? A gente vai ver mais para frente também algum detalhamento disso aqui. Para concluir, os procariontes então também apresentam uma enorme diversidade metabólica e dá uma olhadinha nessas reações, pensa um pouquinho quais delas fazem parte da produção de alimento e quais delas fazem parte da produção de energia. Dá um pause, pensa, e a resposta é a seguinte: fermentação e respiração são reações químicas, reações metabólicas que vão produzir energia, e fotossíntese e quimiossíntese são reações que vão produzir alimento. Tá? Então, os 4 tipos de reações aqui são encontrados nos procariontes. Claro que algumas espécies vão fazer alguma coisa e não outra, mas no geral o grupo apresenta uma diversidade metabólica praticamente completa. Tá? E aí, para concluir, vamos falar um pouquinho sobre a parede celular. Ela é muito importante desde 1884, quando um pesquisador aqui chamado Hans Christian Gram criou uma técnica de coloração das bactérias chamada de técnica de coloração de Gram. E aí as bactérias acabaram sendo divididas, depois que você aplica essa técnica, em 2 categorias, 2 grupos distintos. Ou elas são negativas, gram-negativas, ou elas são gram-positivas. E se a bactéria ficar negativa à técnica, ao teste aqui, isso significa que ela tem uma fina camada de peptidoglicano na parede celular
e ela vai apresentar a coloração lilás ou rosa. Ao contrário, se ela tiver uma espessa camada de peptidoglicano, ela vai ficar com a coloração roxa e vai dar positivo no teste aqui de Gram, beleza? Só por curiosidade, aqui está a parede celular vista de perto, a estrutura química de uma bactéria Gram negativa. Repara que ela fica como se fosse um sanduíche de lipídio. Tem a membrana celular aqui embaixo, e aí você tem uma camada fina de peptidoglicano intermediária e depois mais uma camada de lipídio aqui externa. Ao contrário, na Gram positiva você tem uma única camada de membrana celular coberta por uma parte bem espessa aqui de peptidoglicano, tá? A importância disso é o seguinte: você vai seguir na sequência do teste de Gram aqui, da técnica de Gram, uma aplicação de vários corantes, lembrando que as células sempre começam transparentes, e à medida que você vai colocando o corante, ele vai aderir ou não à camada de peptidoglicano. Numa bactéria Gram negativa, quando você aplica o corante, ele gruda na camada externa principalmente, que é feita de lipídio. E a hora que você aplica um descolorante aqui, o álcool, por exemplo, ele remove o lipídio e acaba retornando essa bactéria à cor transparente, a ausência de cor, na verdade. Finalmente, quando você aplica um contraste, um último corante, aí ela vai ficar com a coloração mais leve, porque a camada de peptidoglicano é fina, existe pouco espaço para ter aderência ao corante. Em contrapartida, na Gram positiva, repara que ela tem uma baita camada aqui de peptidoglicano. Assim que você aplica o corante, o violeta genciana, por exemplo, ele já vai fazer contato com essa substância, com essa molécula de peptidoglicano, e já vai aderir. E não importa o que você jogue depois, mesmo o álcool, não haverá mais a remoção completa desse corante, e no fim a bactéria vai ficar um pouco mais escura do que a anterior. Resumindo, quando você faz a visualização ao microscópio óptico, esse aqui, por exemplo, seria o visual das bactérias Gram negativas, repara na cor mais rosa, e aqui as Gram positivas, repara na coloração mais forte, mais para o roxo, beleza? Aqui um exemplo das duas comparando uma com a outra, e aqui as duas juntas numa mesma amostra, dá para diferenciar legal, lembrando da escala micrométrica aqui, tá bom? É isso, galera, essa é a bibliografia que eu usei, lembrando que as fotos são da internet, quem quiser referência me fala, mas eu de maneira alguma quero me apropriar disso tudo. Aqui está a bibliografia que eu consultei e vejo vocês em breve aí na próxima aula.